Boa tarde, pessoal. Estou fazendo esse vídeo para mostrar a vocês as atualizações aí dos indicadores para o mês de junho. Eu aproveitei a mesma pasta anterior, portanto, quem já estava cadastrado na pasta de janeiro ainda terá acesso aos indicadores fechados, mesmo que tenham saído da área de membros. Esse vídeo eu vou apresentar somente para a área de membros, portanto, se algum de vocês aí por algum motivo estão sem acesso à pasta de janeiro, me informem pelo e-mail roberto_indicadores@outlook.com.br e que eu estarei liberando o acesso. Eu vou aproveitar para fazer novamente demonstração de todos os indicadores, não a demonstração, mas mostrar cada um dos indicadores para que vocês relembrem e para que não precisem ficar pesquisando, beleza? Então, primeiro o High-Low Rereading, nós temos ele aqui na tela, que é uma modificação do indicador original High-Low. O segundo indicador, MACD retrações no gráfico. Aí está ele. Eu acabei de inserir o indicador e não modifiquei para que eu possa relembrar a vocês. Muita gente ainda está com dificuldade. Os indicadores criados via editor, a maioria deles são inseridos no gráfico já com a regra de coloração inserida em suas linhas. Portanto, seria bom excluir a regra de coloração que vem no indicador, porque em alguns indicadores a regra de coloração pinta regiões branca, verde e vermelha. Então, com a coloração inserida nas linhas, dificulta um pouco o entendimento do vídeo de apresentação. Aí está. MACD de retrações no gráfico. Tem em seu menu a opção do período, da regra de coloração e a modificação do MACD original por outros valores. Aqui 26, 12, 9 fica aí a cargo de cada um modificar e testar como achar melhor. Próximo indicador é um indicador novo, acho que o último vídeo que eu fiz é o média tempo. O indicador está inserido na tela, mas não aparece. Também deixei de propósito. Vale ressaltar que o indicador média tempo é um indicador para day trade. Como estamos em um gráfico diário, ele não aparecerá e a regra de coloração fica somente verde. Então, a partir do momento que você insere tempos gráficos menores do que um dia, a regra de coloração já irá aparecer. E como eu falei no vídeo, quanto menor o período que vocês escolherem para o gráfico, melhores serão os sinais e maiores serão os movimentos da regra de coloração. Aí estão as linhas, rompendo linha amarela venda, rompendo linha verde compra, e os pontos aí de possíveis movimentos aí de acordo com porcentagem da região de consolidação, como eu expliquei no vídeo.
Próximo indicador, nuvem delta hack. Aí está ele. É o indicador de tendência com base em mínimas e máximas do intraday também. Então é um indicador para usar em períodos dentro do intraday. Bem simples, um indicador que dá bastante pontos de scalping, bem mais curtos do que os candles de gatilho. Eu acredito que eu tenha falado sobre isso no vídeo também. Esse indicador ele é muito parecido com candles de agressão, só que a disposição das linhas são melhores do que o candle de agressão, porque elas dão a chance de você sair da posição antes de modificar para um candle branco ou para um, antes de modificar o movimento, né, de tendência. Mas ele dá sinais bem limpos e chances aí de entrada. É óbvio que com alguns loss. Próximo indicador. Pessoal, peço desculpa, estou correndo, até gaguejando um pouco, porque é muita coisa para mostrar e eu quero fazer um vídeo bem curto para não ficar chato. Hack 10. É um indicador também de tendência, muito parecido com o anterior, porém usa uma base com média e cálculos aí de máximas e mínimas dentro de um período. Período, sinal, e aqui não serve para nada, né? Só sinalização de propriedade. Se quiserem utilizar esse, puxem lá no canal do YouTube como ele funciona através do vídeo e regulagem aí de períodos. Próximo, hack 11. Mais um indicador de tendência, dessa vez utilizando os indicadores highest e lowest e uma nuvem por dentro da nuvem principal, sinalizando regiões de entrada. Vocês podem ver que a maioria dos meus indicadores são muito parecidos, porém se vocês fizerem aí uma comparação, vão ver que o resultado é diferente. Apesar de serem muito parecidos, o resultado é diferente. Próximo, hack 12. Este é o indicador baseado em uma média central e duas médias de complemento, dando resultado diferente aí do indicador anterior. Em propriedades, o período e um filtro de candles, que eu acredito que seja o resultado aqui da plotagem em branco. Próximo indicador, hack 13. Mais um indicador de tendência com sinalização dos movimentos de alta e de baixa quando forma a nuvem acima ou abaixo aí do indicador. Próximo indicador 14, são 3 arquivos. Este é um indicador com 3 arquivos que eu fui criando com base nesse arquivo principal. Ele cria nuvens verdes e vermelhas em regiões onde há um deslocamento do preço, portanto pode ser considerado aí um indicador de agressão. Aqui é o color nuvem,
ele mostra somente a região de venda e de compra, e esse aqui, o sinal, ele mostra toda a coloração do indicador original em cima desta base. O de baixo pinta todos os candles, vocês podem ver que é um histograma completo. O color nuvem pinta somente os locais onde há a compra e a venda. Então, aqui seria usado para tendência. Aqui é a mesma coisa aqui de cima. Não sei se tem interesse, não sei porque eu criei esse também. E aqui em cima o original mostrando regiões de movimento, e que na minha opinião é o melhor a ser usado, seria esse arquivo, o RAC 14 do mês de junho, que você tem, além da coloração, você tem o preço aí na tela muito bem sinalizado. Próximo, RAC 15, coloração. Mais um indicador de tendência. Ele vem, a coloração vem originalmente azul e amarela. Então, no menu da coloração, vocês têm a opção de período, deslocamento, que eu acredito que é afastamento das linhas com relação ao preço, e cor 2 seria vocês modificarem de azul e amarelo para vermelho e verde. Eu expliquei no vídeo de apresentação que as linhas são usadas somente para parametrizar o movimento aí do preço, que elas não têm relação com o cálculo da coloração. E por isso eu coloquei somente coloração, RAC 15 coloração, com linhas aí para facilitar, né, para melhorar o visual dos movimentos. Próximo indicador, Trend Follower. O Trend Follower é um indicador, na minha opinião, um indicador muito completo, que de acordo com o período que você escolhe, ele marca regiões importantes aí de topos e fundos, e as linhas mostram essas regiões claramente. Eu criei espessuras diferentes para criar visualmente uma noção de movimento diário e movimento dentro do dia. Então, vocês podem ver que ele mostra muito bem dentro do movimento do intraday regiões importantes, regiões de defesa e regiões que podem ser gatilhos de entrada com alvo. Então, se você entrar contra a tendência num topo, vai procurar regiões anteriores importantes do gráfico. Eu explico bem melhor e bem mais devagar aí no vídeo original. Se tiverem curiosidade, basta assistir o vídeo do indicador. Próximo, Vértice Pro RAC. O Vértice Pro RAC não tem nenhuma configuração no menu, porque ele automaticamente vai mostrar com as suas linhas regiões de topos e fundos indiferente do período. Então, sempre que houver um movimento contra a tendência ou contra o movimento predominante, ele vai começar a mostrar que pode ser uma região aí de reversão. Então, já é conhecido, já é um indicador velho. Eu
Lutei bastante aí com a programação do indicador original até conseguir esse resultado aí dessas linhas retas aí de LTA e LTB. E na minha opinião é um indicador muito bom para confirmar regiões de defesa, para entrar aí na, como que é que o pessoal fala, na mosca, né? Se você tem aí traçado no seu gráfico regiões de suportes e resistência, fica fácil para decidir entrar contra a tendência, né? Tem dois indicadores que eu tirei dessa pasta e como ele não tem mais, eu tirei a expiração, então eu joguei na pasta de membros o indicador expansão áurea e o filtro duplo. Então aqui na pasta de membros eu não vou apresentar porque são muitos indicadores, mas quem entra na área de membros e sai por algum motivo, essa pasta ela não expira. Então esses indicadores que vocês estão vendo aqui e que vocês têm acesso são os indicadores sem expiração que eu libero a partir do momento que o pessoal entra na área de membros. Tanto é que tá todo o pessoal aqui desde quando eu comecei a área de membros. Então, expansão áurea e filtro duplo, eu vou mostrar eles, somente eles, o restante aí já é bem conhecido, né? O indicador expansão áurea, ele mostra o início e término de cada movimento das médias. Então, muita gente procura aí pegar o início do movimento de compra ou o início do movimento de venda. Só que vocês podem ver que não tem como pegar do início, porque uma venda começa dentro de uma compra e uma compra começa dentro de uma venda. Então é essa sinalização que esse indicador dá. Aí para quem tem menos experiência no mercado, é um bom indicador para deixar numa tela ao lado para saber se está dentro do movimento de compra ou se está dentro do movimento de venda ou se tem algum movimento diferente começando dentro daquele movimento predominante. Então, vocês podem ver que é muito bem sinalizado e também mostra regiões aí de violinada. Então, não tem como adivinhar. Vocês vão ter regiões aí onde começa uma venda e o preço subindo e depois de um certo tempo você vai ter a venda. Não quer dizer que um sinal de venda vai virar uma venda, mas sinaliza através das médias que ali tem um cruzamento de médias, de uma certa quantidade de médias para baixo, sinalizando que o preço está caindo. Ao mesmo tempo que aqui houve um cruzamento de uma certa quantidade de médias para cima, sinalizando que esse preço estava subindo. Então são médias contra médias e aí o resultado é o cruzamento para cima de X quantidade de médias e o cruzamento para baixo de X quantidade de médias, dando resultado a essas nuvens aí que vocês podem ver. E uma sinalização boa de tendência, né? Eu tive o início de tendência aqui, o final da compra nesse ponto, continuou na tendência de venda, teve uma região de compra dentro dessa mesma tendência, uma vez que a nuvem não fechou. Se a nuvem fechasse aqui,
e continuasse uma compra, aí seria uma reversão, né? Mas no caso, ela começou a venda nesse ponto, no final de uma compra, aqui teve outra região de compra e o movimento de tendência para baixo, mais uma região de compra, outra região de compra, final da tendência, mas já o início de outra aqui de venda novamente e uma outra região de compra, modificando o movimento anterior. Então é um bom sinalizador aí de tendência e de reversão do preço. Outro filtro duplo, né? A ideia nesse indicador, e é o que eu sempre tento fazer na maior parte das minhas regras de coloração, é para dar a chance de fazer uma entrada, seja na venda ou seja na compra, e que a regra de coloração dê saída acima daquele ponto. No caso, no gráfico de Renko, as chances de pegar o movimento sem, ou melhor, a chance de pegar um movimento com pelo menos um pouco de lucro é maior do que no gráfico temporal, porque nós podemos ter, como vocês podem ver aqui, um candle grande e uma região lateral sempre abaixo da máxima desse candle e revertendo para outro movimento. Aqui é a mesma coisa, o gap, né, sempre vem atrapalhar, mas a ideia minha é essa a princípio: entradas com possibilidades de pelo menos fazer uma parcial. Então esse indicador aqui eu acredito que ele fique bom. Ele é muito bom no gráfico temporal, eu gosto dele do jeito que ele está. É óbvio que não tem como adivinhar aí se você vai conseguir ou não fazer um scalping na regra de coloração, mas as chances são maiores do que, por exemplo, uma regra de coloração do MACD, que com as divergências você vai fazer uma compra aqui e a saída da sua compra é lá embaixo, muito abaixo da sua região de entrada. Indicadores de divergência são péssimos por causa disso. Você cria uma regra de coloração em cima de um IFR, de um MACD ou de qualquer um outro indicador aí de divergência, você vai ter uma regra de coloração acompanhando a divergência. Eu consegui fazer um filtro no MACD, que eu apresentei agora há pouco também, para reduzir essas regiões de divergência e facilitar aí, dar uma chance maior para entradas com pelo menos uma chance de lucro. Ó, no Renko fica bem mais limpo, porém tem mais sinais falsos. Se colocar um período gráfico maior, pegar um por um aí no 10R, por exemplo, no índice, eu acredito que até no dólar dá para fazer isso. É uma regra de coloração muito boa e que agora está disponível mesmo para quem sair da área de membro, mas que em algum tempo participou da área de membros. Essa é aberta. Eu tenho mais um indicador para apresentar. Na realidade eu tenho um monte de estudo aqui. Como podem ver na parte de baixo, tem muita coisa em desenvolvimento que com o tempo eu vou mostrando para vocês. Ó, muito bom. Vamos ver o que é isso aqui. Ele não tem nem nome ainda.
um filtro de VWAP com regiões de porcentagem. O G6 já apresentei. Estudo de MACD. Que eu falei para vocês, ó. Tentativa de tirar as divergências do MACD. Vocês podem ver que não tem nenhum ponto onde a regra de coloração dê sinal e continue contra o movimento, seja de venda, seja de compra. Eu não sei se eu já disponibilizei esse indicador, eu preciso ver lá no canal. E se não, aí seria um indicador para repassar para vocês. Podem ver que não tem nenhuma divergência aí na coloração. Tem esse indicador de porcentagem, tendência, que eu nem nome pus ainda, ó. Tá só, tava na praia de bobeira, veio a ideia, joguei ele no computador e fui desenvolvendo. Não sei se eu vou entregar desse jeito, mas é um indicador aí que a ideia principal, o que eu pensei para desenvolver isso. O triângulo ele se inicia na abertura do dia. E até vi em outros canais também isso, que o preço ele trabalha com movimentos que seguem um padrão em graus. Então eu inseri as linhas aí no gráfico e fui testando. Foi bastante tentativa até chegar a um valor. Eu não vou disponibilizar no menu a opção de modificar o grau dessas linhas, porque este é um valor que bate para índice, bate para dólar e bate para ações. Então, para que não haja reclamação, que não está funcionando, alguma coisa desse tipo, é um valor fixo. Vocês podem ver que o preço ele trabalha muito em cima dessas linhas, porque como a maioria das instituições trabalham com porcentagem, eu descobri, não sei se eu descobri, mas eu observei que não é só baseado aí em linhas retas que esses valores trabalham. Então não é só 0,5%, 1%, 2% acima da entrada ou acima. O pessoal fala que eles se baseiam no preço do dia anterior, mas eu vejo aqui que com base na abertura do mercado também ele bate muito bem. Então eu fiz com base na abertura porque eu quero mostrar também dias onde o preço não tem tanta força para fazer esse movimento de tendência e que ele começa tentando fazer tendência e cai aí numa lateralização. Porém, dentro dessa lateralização, vocês vão observar que o preço vai caminhar de certa maneira, seja para cima ou seja para baixo, dentro de uma porcentagem de preço. O que vai ficar liberado para fazer no menu desse indicador seria, eu falei que não ia liberar, né? Mas no menu vai ter sim. Estou falando besteira. No menu eu vou dar a opção de vocês escolherem o valor percentual da distância dessas linhas. E no menu também eu tenho linhas de tendência, que são linhas que podem ser traçadas
automaticamente abaixo e acima com esse mesmo grau de plotagem, porém com o dobro do valor dessa aqui. Então eu vou inserir aqui. É um indicador muito pesado, vocês podem ver aí, ó, 40 linhas. Então é um indicador que vocês têm que plotar e deixar ele ali num gráfico, numa tela ao lado, para não ter problema aí com carregamento. Eu vou pausar aqui e colocar na tela inteira. Já apareceu. O computador está rápido hoje. Vocês podem notar que a distância dessas linhas de fora é o dobro dessas linhas de dentro do triângulo. E qual que é a ideia disso também? Um dia de tendência, o preço tende a caminhar aí de 0,5%. Isso na minha cabeça, e é o que eu notei nos estudos. E no dia sem tendência, ele trabalha muito mais fragmentado, então eu coloquei metade do valor das linhas externas. Então vou disponibilizar o indicador configurado em 0,5%, que seria 0,5% as linhas externas, as linhas de tendência, e 0,25 interno, que são as linhas que mostram quando o mercado está com pouco movimento. Vai haver dias também que o preço não vai trabalhar fora da área do triângulo. Ele vai ter uma certa tendência, como vocês estão vendo aqui, mas dentro dessa região onde não é pintada. Então a regra de coloração serve somente para mostrar se o preço está com força desde o início do dia ou a partir de certo momento do dia, ou não. Aí fica como ele vai trabalhar como indicador realmente. A regra de coloração vai servir só para mostrar tendência forte ou falta de movimento. Vou colocar aqui no... Esse é um indicador também que só vai fazer plotagem de linhas em uma certa quantidade, em bastante quantidade, nos gráficos do intraday, porque ele baseia assim em porcentagem, como eu falei, e você colocando aí num gráfico de 15 minutos, por exemplo, não tem espaço, não tem quantidade de candles suficiente para formar toda essa trama aí da porcentagem. Ó, modifiquei para o gráfico de 1 minuto, o indicador já emperrou, já fica mais lento. Gráfico de 1 minuto no índice. Começa com aquela enganaçãozinha, né? Cedo. Alguns dias não é enganação, o preço vai embora. Mas aí ele vira e vai despencar lá para baixo. Então a porcentagem não é só você traçar uma linha, duas linhas retas e ele vai passear 0,5%. Vocês podem ver que a porcentagem trabalha dentro da inclinação do preço. Bate topo, bate fundo, bate topo, bate fundo. Aí você traça a linha reta aqui e não bate a ideia. Então o que eu entendi nisso? Que uma instituição ela chega numa região aí de resistência, nesse caso, ele vai querer bater 1% para baixo. Então a partir de certo ponto ele bate 1% para baixo, ele vai bater 1% para cima, 1% para baixo, não daquela região de defesa, ele vai começar a fazer um zigue-zague aí de acordo com o ponto onde ele vai agredir. Só que isso coincide também com as regiões de suporte e resistência.
fica a ideia para o pessoal também que gosta de criar indicador, de que não vai ser só a partir daquele ponto ali, você jogar 0,5% para baixo e ele vai bater exatamente no valor de 0,5% daquela região. Ele vai chegar lá próximo e ele vai acompanhar um movimento, seja de descida ou seja um movimento de subida. Então ele ficou muito bom para enxergar esses movimentos. No dólar ficou melhor ainda, porque é um papel que trabalha mais com porcentagem do que o índice. Ó, vocês veem aqui um dia o gráfico ficou bem poluído, por isso que eu deixei a opção de tirar as linhas externas. Vocês veem aqui que desde o início do dia ele explodiu para cima, foi lá na região de 0,5%, ficou caminhando dentro dela, foi na região de 0,75, mas depois foi bater em 1%, mas não 1% disso aqui, porque 1% da abertura seria aqui. Nós temos 0,5% aqui, 1% aqui, não bate com a linha porque ele acompanha uma certa inclinação, então aqui sim. No caso não vai dar 1%, vai dar mais de 1%. Me lembrei da Dilma agora, estou explicando igual a ela. Não vai dar 1%, vai dar mais de 1% por causa da inclinação das linhas. Fiquei até com vergonha agora da besteira. Mas é realmente isso aí. Esse 1%, esse 0,5% é de acordo com o movimento do preço e não de acordo com a amplitude do preço. Fica mais claro, né? A porcentagem de acordo com o movimento e não de acordo com a amplitude com base na abertura do dia. Então, eu vou até liberar esse indicador, vou deixar lá na pasta antes mesmo de fazer o vídeo, para que vocês possam testar e colocar em vários papéis aí e observar como ele funciona. Aqui assim o gráfico fica abrindo e fechando muito, deve ficar horrível depois para assistir. Porcentagem de acordo com o movimento do preço. Vocês podem ver, ó, respeita muito. Não está mais 0,5%, né? É 0,5% de 0,5% e não 1%, como diria a Dilma. Aqui já dá praticamente o dobro. Batendo na região lá. É uma outra maneira de observar os movimentos do preço. Aqui é o movimento de tendência de baixa. A enganaçãozinha de novo. Aí enganou de novo, ficou passeando aí dentro de certo tempo. Outra coisa, eu não falei. Desde o início do dia, eu tenho o mesmo valor de porcentagem menor, no caso 0,5%, que está configurado, isso, 0,5%, traçado durante o dia inteiro. A minha regra de coloração, ela além de seguir essas duas linhas aqui, elas seguem também as linhas que vão se abrindo. Então ela vai pintar somente acima da linha superior de verde e abaixo da linha inferior de vermelho. Eu coloquei para colorir também ela quando o preço estiver acima e quando o preço estiver abaixo, para sinalizar tendência. Então, além da regra de coloração do candle, vocês vão ter
sinalização no indicador se o preço está acima ou abaixo, se está em tendência de alta com relação à abertura do mercado, se o preço está acima ou se o preço está abaixo, e com o valor, não o valor de abertura, mas um valor depois de um certo movimento do preço. No caso aqui vai dar 0,25 e 0,25. Traça as duas linhas. Quem quiser fazer o indicador no editor, é isso aí. 0,25 acima, 0,25 abaixo, pinta de vermelho abaixo, pinta de verde acima e segue o movimento. Aqui ficou bonito, né? Ficou passeando certinho. Se eu traçasse uma linha aqui nessa região de suporte que foi rompida, eu ia ter um teste aqui e depois não ia ter noção nenhuma do que estava acontecendo. Aqui você tem uma linha correndo, ele vai jogar a mesma porcentagem para baixo, seguindo o movimento do preço. Ficou perfeito aqui o movimento, né? Desde o início do dia, e foi traçando essa linha imaginária até chegar lá. Eu não me lembro o nome do canal, mas tem um rapaz, não sei se é linhas douradas ou é linhas de ouro, não sei se ele vende, eu não sei. Eu sei que tem um canal, eu vi certa vez, já faz um tempo, de um rapaz que usa as inclinações do preço, ele traça manualmente, porque ele também observou, não sei se ele viu em outros canais ou se foi por observação, não sei, eu não sei dizer, ele também não fala, que ele traça essas linhas de ouro, linhas douradas dele aí e faz esse mesmo movimento, e só não sei como que é o setup dele, eu não me lembro, já faz muito tempo que eu assisti. Então, a princípio seria legal vocês deixarem o indicador sem as linhas externas. A partir do momento que vocês observarem que o preço está se afastando bastante da abertura do mercado, aí sim colocar as linhas de tendência para ter noção aí de alvo, né? Pessoal que trabalha com alvo em porcentagem, principalmente. Vou colocar no dólar para vocês terem uma noção. Coloquei no dólar 4R. E uma coisa que é complicada de observar nesse indicador e que eu ainda não cheguei a uma solução. O preço começa a acompanhar uma linha de baixa, ele vai lá, bate numa linha de alta, ele vem, continua essa mesma linha, ele vai numa outra linha de alta, ele bate numa linha de baixa, novamente, ele está acompanhando a linha vermelha de cima e a linha vermelha de baixo. Testa a região de porcentagem que eu comentei, volta a bater aqui, retorna. Por enquanto nós vemos que está batendo em cima e embaixo, o preço está descendo. Aí aqui bate numa linha de alta, bate numa linha de baixa, retorna, quer dizer, ele está no meio por cento de cima dessa região. Aí ele começa a trabalhar na parte de cima, seguindo o mesmo movimento anterior, porém uma porcentagem acima. Até que em certo momento ele bate na linha de alta, bate na de baixo e começa a fazer um movimento seguindo, no caso, uma correção desse preço, mas
mudando de movimento e em certas ocasiões você vai perceber que ele faz tanto movimento como se fosse canais, né? Canal de baixa, e dentro daquele canal você não observa que ele está modificando o movimento para um movimento seja de alta, que fazer uma correção, e depois ele vai bater embaixo, vai bater em cima, vai falhar e vai começar a descer, e vocês não vão perceber que esse preço, ao invés de estar baixando, está subindo, ou vice-versa. Então essa é uma coisa que ficou, que complica. Apesar das linhas mostrarem porcentagem, a gente fica perdido aqui mesmo, ó. Aqui é uma região que o preço ficou lateralizado. Se eu traçar uma linha em cima e uma linha embaixo, eu vou perceber que ela ficou um bom tempo trabalhando aqui nesse fundo, né? Esse fundo tentando ir para cima, metade disso aqui fazendo retração, batendo aqui. Aí fica simples de observar. Se eu tiro essas linhas eu vejo que ele estava descendo aqui, batendo em cima, batendo embaixo, começou a bater numa linha de alta. Eu já fico aguardando ele bater na linha de cima para continuar nesse movimento, num possível movimento de retração. Só que não, ele bate numa linha de baixa, ele vai lá, ele não bate na linha de baixa, mas ele começa a trabalhar por baixo dessa linha, vem aqui embaixo, bate novamente numa linha de baixa, vai lá, aí aqui sim uma confirmação, ele bateu na linha superior desse canal e começou a descer. Só que aqui já começou a bater numa linha de resistência que sinaliza um movimento de alta. Ele trabalhou dentro dessa região como se fosse continuar o movimento de alta. Aí ele perde a linha, não bate aqui embaixo, você entende que aqui seria uma defesa para continuar a subir, ele bate aqui, vai bater lá embaixo, começa a bater e descer. Mas até você observar, aqui está pronto, é fácil de entender. Mas enquanto você está aqui dentro dessa região, e vocês podem ver que aqui ele formou praticamente um diamante, ele estava dentro de uma região de indecisão, rompeu, testou e continuou. É muito fácil de perceber depois que está pronto. Na hora, você entender que isso aqui são linhas que podem ser regiões de alta e essa aqui são linhas que podem sinalizar movimento de baixa, fica confuso de entender o que o preço está querendo fazer aqui, sendo que era só traçar uma linha no fundo aqui, outra aqui em cima e aguardar o rompimento desse fundo. Então esse indicador pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Tem dias que fica fácil de perceber. Você seguir a regra de coloração, fica muito simples de entender aí o movimento do preço. Mas dias onde o preço começa a passear aqui dentro, aí é uma complicação. Bom, pessoal, o vídeo tá, olha aqui, ó. O preço sinalizou venda, retornou lá, foi fazer um pullbackzinho, começou a descer, defendido aqui, e do nada o cara começou a ir embora para cima. Dentro da região com pouco movimento, né? Não foi um movimento de porcentagem legal. Eu estava falando aqui de 0,5%, é 0,25, né? Vou deixar vocês loucos. Eu vou mandar o arquivo também desse indicador aqui na pasta de junho. Já deu para vocês terem noção como funciona. Depois eu faço um videozinho aberto a público aí. Ou eu ponho isso aqui mesmo, né?
Acho que eu vou colocar isso aqui mesmo. Assim o pessoal já tem uma noção dos indicadores aí que estão na pasta. Beleza, pessoal? Se precisar eu faço um vídeo melhor explicando tudo certinho sobre o indicador. Por enquanto eu vou deixar isso aqui. Vou abrir ao público. Vou encerrando por aqui. Um abraço a todos. E tenham todos uma excelente semana.